Bom, gente, nessa aula nós vamos ver as questões da apostila 5. Acompanhem aí, por favor, tá? Apostila 5, frente 5, aula 20, que é uma aula sobre sequências, que na verdade é a introdução de PA e PG, né? Então, nós vamos ver a introdução de PA e PG. As atividades para a sala eu já fiz com vocês na aula, né? Então, agora eu vou deixar aqui para vocês a resolução das atividades propostas, que são 10 questões, certinho? Bom, aí se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês vão me perguntando. Então, vamos lá. Questão número 1. Bom, essa primeira questão é até uma questão do Enem. Eu até considerei essa questão bem fácil, tá, gente? Eu acredito que ela seja das fáceis do Enem. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta. A segunda tem 2 cartas. A terceira tem 3 cartas. A quarta tem 4 cartas. E assim sucessivamente, até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. Então, coluna 1, uma carta, coluna 2, 2 cartas, coluna 3 e assim vai, né? E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é... Então, eu quero saber quantas cartas que vão sobrar, né, das 52, depois que eu fiz as 7 colunas. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, a gente tem um total de cartas que é igual a 52 cartas. Aí, depois, nós temos as colunas. Então, vamos ver quantas cartas que tem nas colunas. Então, na primeira coluna tem uma carta, na segunda tem 2, aí já vamos somar aqui, olha. Na terceira tem 3... Na quarta tem 4, 5, 6 e 7. Isso aqui é o total que vai ter nas colunas, né? E o monte, que é o que está querendo saber na questão, é formado pelo que vai sobrar, né? Depois que eu tirei as cartas das colunas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos somar quantas cartas que tem nas colunas. Aqui, gente, essa sequência, tá vendo que tá aumentando de 1 em 1? 1, 2, 3, 4, aumentando de 1 em 1. Então, isso aqui é uma PA de razão 1, certo? Porque tá aumentando de 1 em 1, né? Então, a razão é 1 e é uma PA. Quando a gente tem uma sequência que está sempre somando o mesmo valor, essa sequência é chamada de PA, né? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos somar isso aqui para ver quanto que dá. Então, olha só. 1 com 7 é 8. E 2 com 6 é 8 também. Isso sempre acontece na PA, tá, gente? E o 3 com 5 é 8 também. Como aqui a gente tem uma sequência de 7 termos, que é um número ímpar, então quer dizer que esse termo do meio aqui, olha, tá vendo que ele não tem um outro número para ser o parzinho dele? Né? Porque, olha, o 1 com 7, o 2 com 6, o 3 com 5. Aí ele sempre vai valer a metade dessa soma. Observe que, olha, 1 com 7 dá 8, 2 com 6 dá 8, 3 com 5 dá 8, então o do meio é metade de 8. Sempre acontece na PA, tá? Então, 8 vezes 3, 24, com mais 4 do meio, 28. Então, nós temos nas colunas 28 cartas. Então, no monte vai ter quantas cartas? 52 menos 28, né? Que é o que já está nas colunas. Então, no monte vai ter 24 cartas. Então, a nossa resposta é letra B. É uma questão fácil essa, né, gente? Vamos ver agora a questão 2. Um professor de matemática estava estudando com seus alunos expressões numéricas com números naturais. Na ocasião, apresentou 5 expressões no quadro da sala e pediu que seus alunos resolvessem. Após efetuarem os cálculos, obtiveram os resultados mostrados a seguir. Então, olha, 1 vezes 8, 8 mais 1,
9. Aí depois eles fizeram, olha, o resultado de 12 vezes 8 mais 2 e encontraram 98. Observe, aqui era só 1, aqui era 1 e 2. E aqui estava somando 1, aqui está somando 2. E o resultado 9 e 8. Agora, 1, 2, 3, olha, vezes 8, aí está somando 3, vai dar 9, 8, 7. Então, tá vendo? Olha, tem uma regrinha aí que está acontecendo, não é? Aí depois o número é 1234. 1, 2, 3, 4. Continua vezes 8, aí agora em vez de somar 3 eu vou somar 4, o resultado deu 9, 8, 7, 6. Ok? Então tá, então observe aí o que está acontecendo para a gente determinar o próximo, né? O professor percebeu que havia um padrão na sequência dos resultados dessas expressões e pediu aos seus alunos que determinassem o resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 8 mais 9. Então, olha só, vamos lá. Observe aqui, ó. Tá vendo que aqui tá na sequência 1, 2, 3, 4, 5. Quando vai até o 5, soma 5. Multiplica por 8, né? E soma 5. Aqui também tá certinho, tá igualzinho, olha. Quando foi até o 9, vai somar 9. Aí, no resultado, começou no 9 e foi até o 5. Então, olha, 9, 8, 7, 6, 5. E começou lá no 9. Então, se o último aqui era o 5, então, olha, aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Foi até o 6. Então, se aqui tem 3, aqui foi até o 7. Ok? Se tem 3 aqui, tem 3 no resultado. Então, a quantidade de algarismos aqui, olha, no primeiro que está multiplicando por 8, a quantidade de algarismos que vai ter lá na resposta. Certinho? Então, nesse caso aqui, como foi até o 9, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. Então, lá na resposta vai ter 9. Então, vai ser 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Porque tem que ter 9 algarismos. Então, essa é a resposta. Então, a resposta certa é letra A. Vamos ver a 3. Passando em uma sala de aula, um aluno verificou que no quadro negro o professor havia escrito os números naturais ímpares da seguinte maneira: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, olha, na sequência. E observe que aqui está formando um triângulo, não é? Olha só. Está sempre aumentando um número, né? Um número ímpar. Então, primeiro, tá só o 1, depois tem 2 números ímpares, depois tem 3 números ímpares, 4 números ímpares, 5 números ímpares e assim vai. O aluno achou interessante e continuou a escrever até a 10ª linha. Somando os números dessa linha, ele encontrou... Então, se ele somar os números da 10ª linha, quanto que ele vai encontrar? Então, vamos lá. Vamos ver quanto que deu aqui na primeira linha, a soma. Na segunda linha, aqui nós temos escrito até a 5ª linha, né? Na terceira, na quarta e na quinta, para a gente descobrir qual que é o segredinho, né, dessa soma. Aí a gente vai saber quanto que vai dar na 10ª linha. Então, a primeira linha é só 1, então 1. Na segunda linha foi 3 mais 5, 8. Na terceira linha foi 27. Na quarta linha, olha, se você somar aqui, ó, 13 com 17 dá 30, 40, 50, 64. 64. Então, olha só, aqui já dá pra gente determinar o segredinho, olha. Na linha 1 é 1 ao cubo. Na linha 2 é 2 ao cubo, que é 8. Na linha 3 é 3 ao cubo. Na linha 4, 4 ao cubo. Então, na linha 5 vai dar 5 ao cubo. Aí a questão tá querendo saber até a 10ª linha, né? A soma lá da 10ª linha. Então, lá na 10ª linha, a soma vai dar o quê? 10 ao cubo, certo? 10 ao cubo. Por quê? Primeira linha 1 ao cubo, segunda linha 2 ao cubo, terceira linha 3 ao cubo, quarta linha 4 ao cubo, né? Então, na 10ª linha vai ser o quê? 10 ao cubo. 10 ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, a nossa resposta é letra C.
Então, olha só, gente, para fazer esse tipo de questão, o que a gente tem que ir observando? Você tem que observar sempre a lei de formação, né? Como aqui tá pedindo para somar os números, eu tenho que ver o quê? Nas linhas anteriores, o que dava a soma? E tem que descobrir o segredinho aqui. 1, 8, 27, 64. Aí você vai pensar, bom, isso aqui são o quê? Cubos perfeitos, né? É 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo. Não tem uma forma assim que serve para todas as questões, tá? Então, a gente tem que ir raciocinando de acordo com o que foi dado mesmo. Então, 10ª linha, 10 ao cubo. Então, a nossa resposta é letra C. Vamos ver agora a questão 4. Questão 4. Em uma barraca de frutas, um feirante empilhou as laranjas, formando uma pirâmide de base quadrada. Então, formou uma pirâmide de base quadrada. A base era formada por 10 fileiras de 10 laranjas cada uma. E cada laranja tangenciava as vizinhas. Acima da base havia a segunda camada de laranjas. E cada uma delas tangenciava 4 laranjas, na camada inferior, conforme a figura a seguir. O mesmo ocorria nas demais camadas, até a última, que era formada por uma única laranja. Considerando a base como primeira camada, o número de laranjas da camada de número N dessa pilha era... Quanto que era o número de laranjas da camada de número N? Então, vamos lá, gente, vamos entender. Olha só, na camada 10, vamos colocar assim, ó, camada 10, tinha quantas laranjas? 10 por 10, 10 ao quadrado. Então, na camada 9, tinha 9 ao quadrado, 9 por 9, né? Porque vai sempre diminuindo uma, né, gente? Porque, olha só, uma laranja, ela vai ficar tangenciando 4 laranjas. Então, vai ter sempre uma a menos, porque é como se fosse assim, ó, por exemplo. Vamos supor que aqui tem assim, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar com 4. Aí, na hora que você for colocar as laranjas de cima, vamos trocar de cor aqui, olha. Aí, você vai colocar aqui, ó, uma aqui, olha, uma aqui, uma aqui. Um aqui, um aqui, um aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Aí vai ficar 3 por 3. Aí, na hora que você for colocar a outra camada de cima, aí vai ser assim, não vai? Ó, 2 por 2. E depois, na hora que você for colocar a última camada, vai ser uma sozinha aqui no meio, tá vendo? Então, na camada 10, né, lá de baixo, vai ser 10 ao quadrado. 9 vai ser 9 por 9, né? E assim vai. Vamos voltar aqui para nossa cor. Bom, aí, então, olha só. Então, na camada 8, continuando aqui, se fosse para eu escrever todos, seria o quê? 8 ao quadrado. Camada 7, 7 ao quadrado, ok? Então, olha só. O mesmo ocorria nas demais camadas, até a última, que era formada, só que, pensa bem, aí na hora que você continua aqui, ó, a camada 1, que vai ter 1 ao quadrado, ela é considerada a última. Ok? Então, aqui é a primeira, que é a última. Beleza. Considerando a base como primeira camada, o número de laranjas da camada de número N dessa pilha é... Então, olha, a primeira camada vai ser a N, né? Lá embaixo. Vai ser a N, não, desculpa. A da base vai ser a primeira camada. A última camada vai ser na 1. Aí eu quero saber o número de laranjas na camada N. Aí você tem que prestar atenção no seguinte, olha. Aqui é a primeira camada. Aqui vai ser a segunda camada, é a penúltima camada, desculpa, vai ser a camada 2. Aí, se eu quero na camada N, não é N ao quadrado. Tá bom? Por que não é N ao quadrado, gente? Porque, olha só, a camada, ela é contada de trás para frente. Então, se eu quero, por exemplo, essa camada aqui, ó. Essa camada, se ela é a base, ela é a 1. Correto? Ela seria a primeira. Então, a camada 1, ela vai ter quantas laranjas? Ela vai ter 11 menos N ao quadrado. Por quê? Porque, olha só, se ela tá na camada 1... ela é a primeira camada, a quantidade que está ao quadrado aqui não é a posição dela, é 11 menos 1.
A quantidade aqui da 9, não, que é a segunda camada, não é 2 ao quadrado, é 11 menos 2, correto? Então, quer dizer que a n, que aqui vai ser o n ao quadrado, né? Ela vai estar na camada quanto? 11 menos n, né? Seria 11 menos n. Então, vai ser 11 menos n ao quadrado, ok? Então, a camada, a posição da camada não corresponde ao valor ao quadrado. O valor que vai estar ao quadrado vai ser sempre 11 menos o n. Então, a nossa resposta, nesse caso, é letra E. Cuidado, porque não é n ao quadrado, tá, gente? Porque as camadas são contadas de trás para frente. Então, na primeira camada, a quantidade que vai ter vai ser 11 menos 1. Na segunda, vai ser 11 menos 2. Na terceira, vai ser 11 menos 3. Então, na camada enésima, vai ser 11 menos... Aqui tudo ao quadrado, né, gente? Porque tá elevando ao quadrado. Na terceira camada, 11 menos 3 ao quadrado. Na enésima camada, 11 menos n ao quadrado. Então, a nossa resposta é letra E. Dessas 4 questões que nós fizemos aqui, essa é a mais difícil, né? Eu acho que é a mais difícil de raciocinar. Vamos ver agora a nossa questão 5. Questão 5. Guilherme e Camila participam de um jogo cujo objetivo é formar sequências utilizando cartas numeradas. A principal regra da brincadeira é que todas as sequências lançadas devem possuir um padrão de regularidade a ser descrito pelo jogador que a construiu, sendo vetado o uso de agrupamentos aleatórios. Então, aqui, gente, está falando o quê? Que tem que ter uma sequência lógica, né? Eu não posso ter um agrupamento aleatório, quer dizer, não pode ser formado de qualquer forma, né? Tem que ter uma sequência lógica. Em certo momento da partida, Camila lançou a seguinte sequência: 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68. Após observar a sequência lançada, Guilherme afirmou que essa era uma sequência proibida, pois não possuía nenhum padrão. Nessa situação, é possível afirmar que o argumento de Guilherme... Bom, então, vamos pensar aqui. Ele falou que ela é proibida porque não tem nada, não tem, ela tá aleatória, essa sequência. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ver as alternativas e a gente vai ver se realmente faz sentido, né, o que ele disse, que é uma sequência que é aleatória, ou se tem uma lógica aqui, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Não é válido. Então, tá falando que o argumento do Guilherme não é válido, pois do segundo em diante, então, do segundo termo em diante, cada termo da sequência equivale ao anterior acrescido de uma unidade. Vamos ver. O 2 é o 1 mais 1. O 3 é o 2 mais 1. O 6 não é o 3 mais 1. Então, tá errado, né? Tá dizendo o quê? Que cada termo equivale ao anterior acrescido de uma unidade. Não é verdade. Porque, olha, do 1 pro 2, do 2 pro 3 tá certo. Mas do 3 pro 6 não tá acrescendo uma unidade. Então, a alternativa A está errada. A alternativa B é válido, pois a sequência possui números de grandezas distintas. Bom, então tá dizendo o que aqui? Que realmente essa sequência não tem nenhuma lógica. Bom, olhando assim, só olhando, gente, 1, 2, 3, 6, 11, a gente pode até pensar assim, bom, não tem lógica nenhuma, né? Então, vamos deixar essa aqui por enquanto e vamos ver as outras se fala mais alguma coisa. Só que aqui tá dizendo que é proibida por quê? Porque a sequência possui números de grandezas distintas. Aqui, gente, nem tá falando de grandeza, né? Então, eu acredito que essa aqui, de todo jeito, ela tá errada. Mas vamos analisar as outras, né? Letra C. Não é válido, pois do terceiro em diante, ó, desse aqui do 3, né, em diante, cada termo da sequência equivale à soma dos dois anteriores. Vamos ver. 3 corresponde à soma de 2 mais 1, ok. Aí depois 6
corresponde à soma de 2 mais 3? Não, 6 não é 2 mais 3. Então, eu não posso falar que equivale à soma dos dois anteriores. Então, esse aqui tá errado, né? Letra D. Tá dizendo que o argumento do Guilherme é válido, pois as cartas lançadas constituem um agrupamento aleatório. Bom, se a gente não descobrir nenhuma lógica aqui, essa aqui seria a nossa resposta, né? Vamos ver se realmente é aleatório? Vamos ver a letra E. Não é válido, pois do quarto em diante, então o quarto é aqui, né? Do quarto em diante, cada termo equivale à soma dos 3 anteriores. Vamos lá, então. 6. 6 é a soma de 1 mais 2 mais 3. Ok. 11. Vamos ver a soma dos 3 anteriores. 3 anteriores, 2 mais 3, 5, com mais 6, 11. Ó, até aqui tudo certo. 20. Vamos ver os 3 anteriores. 3 mais 6, 9. 9 com 11, 20. Deu certo. 37. 6 mais 11, 17. Com mais 20, 37. Vamos ver o 68. 11 com mais 20, 31. Com 37, 68. Olha, é isso mesmo, né? Então, a partir do quarto em diante, cada termo equivale à soma dos 3 anteriores. Então, essa informação aqui está correta, né? Então, o argumento do Guilherme realmente não é válido. Então, a nossa resposta é letra E. Por quê? Porque a gente descobriu uma lógica, né? Tem uma lógica. O argumento dele só seria válido se não tivesse nenhuma lógica, né? Então, é letra E. Vamos ver agora a questão 6. A sequência de Fibonacci é uma sequência recursiva em que A1 é 1, A2 é 1, a n corresponde a A-1 mais a n-1 mais a n-2. Para todo n natural maior que 2. Então, o n tem que ser maior que 2. Determine o seu 8º termo. Então, vamos escrever a sequência aqui de Fibonacci. Então, o primeiro termo é 1. Vamos separando por vírgula. O segundo termo, então esse aqui é o A1, né, gente? Esse é o A1. Aí, o A2 é 1 também, olha. Aí, nós temos aqui o A3. O que vai ser o A3? Olha só, eu vou substituir esse N aqui por 3. Se esse N aqui for 3, gente, N menos 1 vai ficar 3 menos 1, que é 2, e 3 menos 2 é 1. Então, quer dizer que o AN, ele é a soma de AN menos 1, que é o antecessor dele, mais AN menos 2, que é o que vem antes desse ainda. Então, quer dizer que cada termo corresponde à soma dos 2 anteriores, né? Então, o A3 vai ser 1 mais 1, 2. E o A4, 1 mais 2, 3. O A5, 2 mais 3, 5. O A6, 3 mais 5, 8. E o A7, 5 mais 8, 13. Tá querendo o 7? Ah, não, tá querendo o 8º, né, gente? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, mais 1. 8 com 13, 21. Então, tá querendo esse termo aqui, não é? 21. Então, o 8º termo da sequência de Fibonacci é 21. Tá bom, gente? Então, olha, na sequência de Fibonacci, o primeiro termo é 1, o segundo termo é 1. E do segundo termo para frente, a partir do terceiro termo, vai ser sempre a soma dos 2 anteriores, né? Então, olha, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, 5 com 8 dá 13 e 8 com 13, 21. Então, a nossa resposta é letra C. Agora, vocês viram que tem o 13 aqui, olha, tem o 8. Depois aqui, gente, 13 com 21 dá 34, né? Seria o próximo aqui, olha só. Depois 21 com 34, 55 seria a outra alternativa. Então, todas as alternativas correspondem a um termo de Fibonacci, né? Da sequência de Fibonacci. Só que não é nenhuma das que tá pedindo, né? Tá pedindo é só o 8º. Então, a resposta certa realmente é letra C. Tá bom? Vamos para a próxima. Questão 7.
O quadro numérico exposto a seguir foi construído seguindo uma lógica estrutural. Então, nós temos linha 1, 1, linha 2, 1, 2, 1, linha 3, 1, 3, 3, 1. A gente vai ver como é que foi determinado esses valores aqui, né? Linha 4, 1, 4, 5, 4, 1 e assim vai. Então, observe, lá na linha 8, olha. Aqui, olha, observe o seguinte, gente. Na linha 2, depois do 1 vem o 2. Na linha 3, depois do 1 vem o 3. Depois vem o 4. Olha, 4, 5, volta pro 4. Tá vendo? Na linha 8, 1, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 1. Certinho? Seguindo a lógica adotada na construção do quadro, é possível afirmar corretamente que o número que ocupa a posição central da linha 20 é o... Então, a gente está querendo saber da posição central. A posição central é que está exatamente no meio, né? Então, vamos lá. Na linha 1 é o 1. Na linha 2 é o 2. Na linha 3, não tem posição central. Na linha 3 é aqui, né, gente? Que seria aqui. Na linha 4 é o 5. Aí depois na linha 5 não tem. Na linha 6 é o 8. Então tá. Então olha aqui. Na linha 4 é o 5. Na linha 6 é o 8. Essa é uma forma de olhar. Aí a gente tem que determinar o quê? O que está acontecendo aqui de um termo para o termo seguinte? Olha, do 1 para o 2, do 2 para o 5 para o 8, né? Ou então, tem outra maneira da gente olhar também. A gente pode pensar assim, ó. Na linha 8, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Na linha 7, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos pensar. Na linha 20, que é o que está querendo, se na linha 8 eu tenho 9 termos, na linha 20 eu vou ter 21 termos, correto? Deixa eu apagar esse 21 que eu vou colocar ele em outro lugar aqui. Na linha 20, nós vamos ter 21 termos. Aí, beleza. Olha na linha 8, gente. Na linha 8, aqui vai do 1 vai para o 8. Então, o que vai acontecer na linha 20? Na linha 20 vai ser 1, 20, correto? Aí, depois vai ser o 21, o 22. Tem que ter 21 termos. Então, pensa bem. 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou escrever tudo não, tá, gente? Só até o lugar aqui que vocês vão ver por quê. 28, 29, 30. Tem 21 termos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º. Aqui, na verdade, nem vai ter o 30. Por que não vai ter o 30? Porque na hora que chegar no 29, o que vai começar a acontecer aqui? Vai voltar pro 28, não é? Porque, olha, se são 21 termos, esses 10 primeiros aqui vai repetir do lado de lá, tá vendo aqui, ó? Aqui chegou no 11, aí repetiu do 10, repetiu 10, repetiu 9, repetiu 9. Então aqui vai ser 28, 27, 26, não é verdade? Olha, acho que assim vai ficar mais fácil do que a gente olhar o termo central. Então, olha, como tem 21 termos, o termo central é o 11º. Tem 10 antes, 10 depois e o do meio, certo? Então, o 11º é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O 11º, então, é o termo 29, porque depois eu começar a repetir, né? Então, o termo central vai ser 29. Resposta certa, letra B. Acho que por esse caminho aqui é mais fácil do que a gente olhar o termo central aqui, tá? Se a gente fosse olhar o do meio, gente, você podia pensar assim também, ó. Porque olha o do meio como é que tá. 5, 8, 11. Tem um segredinho aqui, olha. Daqui pra cá tá somando 1. Depois você soma... Ah, não tem não. Depois você soma... Ah, tem aqui, ó. Depois você somando 3. Depois você somando 3. Depois você somando 3. Você pode pensar por aqui também. Depois vai sempre somando 3. Até chegar lá na linha 20. Lembrando que não é em toda linha, tá? Que olha, se você for observar na linha 3 não tem termo central. Na linha 5 não tem termo central. Você tem que olhar isso, tá bom? Dá também, mas eu acho que esse caminho que eu fiz aqui é mais fácil, certo? Então, vamos agora para a questão 8. Observe na figura a seguir a quantidade de mesas e o número máximo de lugares disponíveis em cada configuração. Então, vamos lá.
a quantidade de mesas e de lugares. Então, essa primeira aqui tem uma mesa, né? Essa configuração tem uma mesa, 4 lugares. Essa configuração tem 2 mesas e 6 lugares, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui tem 3 mesas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, certo? Então, olha, vamos colocar assim, ó, mesas e lugares, pra gente raciocinar aqui mais fácil. Então, uma mesa tem 4 lugares, 2 mesas, 6 lugares, 3 mesas, 8 lugares, né? Considere, só estou anotando as informações aqui que já foram dadas, né? Considere que a sequência de configurações continue, segundo o padrão apresentado. Então, a soma dos algarismos do número máximo de lugares disponíveis em uma configuração com 75 mesas é igual a... Bom, então vamos raciocinar aqui, gente. À medida que a gente vai aumentando as mesas, o que vai acontecendo com os lugares? Vai aumentando 2 lugares, não é? Olha, você coloca mais uma mesa aqui, vai aumentar mais 2 lugares. Mais uma mesa aqui, aumenta mais 2 lugares. Então, olha, 4 mesas vai ter 10 lugares. 5 mesas vai ter 12 lugares. Então, olha, à medida que eu vou aumentando aqui, ó, de uma em uma mesa, né? Aqui, ó, somou uma, somou uma, somou uma, somou uma. A quantidade de lugares aqui vai aumentando 2, aumentou 2, assim, ó, aumentou 2, aumentou 2. Aí eu quero saber o número de lugares com 75 mesas. Então, aqui a gente vai até chegar no 75. Aí, pensa comigo aqui, olha. Do 5 para o 75... Tá aumentando o quê? 70 mesas, na verdade? Então, quer dizer que o número de lugares aqui vai aumentar quanto? 140 lugares, né? Aumentou, é o dobro, né? A cada mesa aumenta 2 lugares, então, se está aumentando 70 mesas, vai aumentar 140 lugares. 140 com 12 dá 152, né? Então, ao todo, vão ser 152 lugares. Aí a questão não quer saber o número de lugares, né? O número de lugares é 152 lugares. A questão quer saber, na verdade, é a soma dos algarismos. Então, a soma dos algarismos é 1 mais 5 mais 2, que dá 8. Então, a nossa resposta é 8, que é a soma dos algarismos. Então, olha, esse tipo de questão, gente, não dá para testar, não dá para fazer de outra forma, né? Porque sempre que pede a soma dos algarismos, não tem outra opção. Você vai ter que achar primeiro o número para depois você somar os algarismos. Como é que você vai testar números que a soma dá 14, 12? Não tem jeito, né? Então, esse aqui não tem jeito. Você tem que achar o número de lugares e depois somar os algarismos, certinho? Então, a resposta certa é realmente a letra D. Questão 9. Quadrados perfeitos são números naturais que podem ser representados por pontos arranjados na superfície de um quadrado. A seguir estão representados os 5 primeiros quadrados perfeitos. Então, nós temos o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, são quadrados perfeitos, né? Sabe-se que a soma dos n primeiros quadrados perfeitos é calculada pela fórmula n, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 sobre 6. Para qual valor de n a soma dos n primeiros quadrados perfeitos é 285? Então, gente, olha só. A soma dos n primeiros quadrados perfeitos. Então, se eu quero, por exemplo, os 5 primeiros quadrados perfeitos, o que eu vou fazer? Vou substituir o n por 5. Se eu quero a soma dos 10 primeiros quadrados perfeitos, eu vou substituir o n por 10, né? Agora, eu quero saber qual o valor de n para que a soma dê 285. Então, quer dizer que essa expressão aqui, que determina a soma, ela tem que ser igual a 285. Né? Então, fica o seguinte aqui, ó, n, que multiplica
n mais 1, que multiplica 2n mais 1, dividido por 6, é igual a 285. Só que aí, o que acontece aqui, gente? Se a gente for resolver isso aqui, nós vamos ter, olha só, uma equação do terceiro grau, né? Porque aqui, olha, n, na hora que você multiplicar, ela vai ficar n ao cubo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar uma outra maneira mais fácil, né? E como é que seria essa outra maneira mais fácil? Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode substituir as alternativas com os possíveis valores de n, né? Que o n aqui está dizendo que é n é igual a 31, ou n é igual a 19, n é igual a 17, n é igual a 15, n é igual a 9. Substitui os possíveis valores de n e ver qual que é essa expressão. Substituindo o n, vai dar 285, tá bom? É a maneira mais fácil, tá, gente? Mas aí, como é que eu vou saber por qual valor que eu vou substituir, né? Bom, eu aconselho você começar por um valor mediano. Olha, o 31, eu tenho 31, 19, 17, 15 e 9. Eu vou substituir pelo 17. Mas por que pelo 17, gente? Porque se der um valor maior do que 285, então quer dizer que o n tem que ser menor que 17. Aí eu já vou excluir o 31 e o 19, vou testar o 15 e o 9. Agora, se o meu valor der menor do que 285, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir por um valor maior que 17. Aí eu já vou excluir o 9 e o 15, entenderam? Então, quando você faz o valor mediano, você já exclui outros dois, se ele não for certo, né? Porque se ele for certo, aí acabou a questão. Mas se ele não for o certo, aí o que você vai fazer? Você já vai excluir mais outros dois, tá bom? Então, eu vou testar com o n igual a 17. Eu nem sei a resposta, tá, gente? Vamos ver se vai dar certo ou não. Então, vou substituir o n por 17. Então, vai ficar 17 vezes... Eu estou substituindo aqui na expressão, ó, n mais 1, 18, vezes 2n, 2 vezes n, 2 vezes 17, 34. 34 mais 1, 35. Dividido por 6, né? Porque na expressão está dividindo por 6. Então, aqui vai ficar, olha, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 35 dá 105, né? Então, fica 17 vezes 105. Aí, gente, olha aqui. Não precisa nem se calcular essa continha aqui. 17 vezes 100 é 1.700. Então, 17 vezes 105 vai dar mais que 1.700. Então, essa soma ficou muito maior do que 285. Então, o n não é 17. E se o 17 está grande, gente, não vai ser nem 19, nem 31. Né? Então, a gente já excluiu 3. Então, ou vai ser letra E ou letra D. Aí, eu tô achando que vai ser letra E. Por quê? Porque eu tô achando que aqui ainda, gente, olha só. Se essa soma aqui vai dar 1.700, mais de 1.700, se eu somar os 15 primeiros, não vai dar 285, porque tá muito longe, né? Então, eu vou testar o 9. Então, eu vou substituir o n por 9. Então, vai ficar 9 vezes 9 mais 1, 10, vezes 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, sobre 6. Então, vamos lá. O 3 e o 9, o 6 e o 9 se simplifica por 3, né? Dá 3 e dá 2. O 2 e o 19 dá 5. Então, vai ficar 19 vezes 5, 95. 95, isso, 95. 95 vezes 3, vamos ver. 95 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Vai 1, 15 vai 1, 3 vezes 9, 27, com mais 1, 28. Deu certinho, olha. 285. Então, a nossa resposta é letra E. Outra forma, pela equação do terceiro grau. Outra forma, você poderia ir escrevendo os fatores primos, quadrados perfeitos, gente, que é 1. Depois, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, 7, e vai. Vai escrevendo. Aí, à medida que você for escrevendo, você já vai somando. Aí, você vai somando até chegar no 285. A soma 285 também dá certo, tá? É uma outra forma de você resolver.
certinho? Então, a nossa resposta aqui é letra E. Agora, vamos para a nossa última questão dessa aula. Bom, gente, vamos ver então a última questão que eu considero ser a mais complicadinha, assim, que ela é muito diferente das outras, sabe? Mas eu vou fazer de uma maneira aqui que eu acho que vai ficar fácil, tá? Então, vamos lá. Um pedreiro realizou uma tarefa em 4 dias, totalizando T horas de trabalho. No primeiro dia, o pedreiro trabalhou metade do total de T horas e mais meia hora. Em cada dia dos dias seguintes, ele trabalhou metade do tempo que faltava para completar a tarefa e mais meia hora. Dessa maneira, o pedreiro completou a tarefa no 4º dia de trabalho. Então, ele gastou 4 dias. Lembrando que a cada dia ele fazia o quê? A metade do tempo que faltava mais meia hora. Qual foi o total de horas trabalhadas? Bom, vamos lá, gente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou representar aqui com desenho aqui de fração, para ficar mais fácil. Vou fazer bem grande para ficar bem claro aqui, ó. Vamos lá, então. No primeiro dia, a gente tá lá, isso aqui é o total, tá? Isso aqui é o T. Então, é o tempo T, que é o total de horas. No primeiro dia, ele trabalhou a metade e mais meia hora. Então, vamos pegar aqui, ó, metade, considerando que aqui, né, metade, ó. Metade. Só que, além dessa metade, ele ainda foi lá e trabalhou mais meia hora. Então, esse aqui foi o que ele fez no primeiro dia, ok? Aí, sobrou isso aqui pro segundo dia, não é, ó? Sobrou esse pro segundo dia. Aí, no segundo dia, o que ele fez? Metade, né, mais meia hora. Vou colocar aqui, meia hora. Então, esse aqui foi o que ele fez no segundo dia. Então, sobrou isso aqui pro terceiro dia, certo? Terceiro dia. Aí, no terceiro dia, ele fez metade mais meia hora. Terceiro dia. E no 4º dia, ele fez o restante do trabalho. Sabendo que o do 4º dia, gente, também foi o quê? Metade mais meia hora. Então, olha só. Aqui, gente, ele fez essa metade aqui, né, que é a metade do dia, assim, mais meia hora. Só que ele acabou, não sobrou mais nada. Então, ele fez tudo. Aí, deixa eu mudar de cor aqui, que vai ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Vamos colocar laranja. Então, olha só. O que ele fez no 4º dia, como foi metade mais meia hora, essa meia hora aqui foi a outra metade. Então, no 4º dia, ele fez o quê? 1 hora. Certo? Porque é metade mais meia hora. Metade mais meia hora, então meia hora é a outra metade. Então, isso aqui, gente, é 1 hora, olha. Aí, aqui, ó, não é a metade disso aqui tudo? Então, se essa parte aqui é 1h30, né? Então, isso aqui tem que ser o quê? 1h30, correto? Porque é metade mais meia hora. Então, ele fez 2 horas e ficou uma para trás, certo? Então, isso aqui dá 3. Então, quer dizer que aqui, ó, é 3, olha. Vamos voltando. Então, aqui, ó, é metade e aqui a outra metade, né? Porque fez metade mais meia hora, sempre fez mais do que a metade. Então, se a metade é 3,5, essa metade do lado de cá é 3,5, certo? 3,5 com 3,5 é 7, então aqui é 7. Então, olha, aqui é metade e aqui é a outra metade. Então, se essa metade aqui é 7,5, essa metade de cá é 7,5. Então, quer dizer que o trabalho todo vai ser 15 horas. Olha, essa é a melhor maneira de fazer essa questão. Resposta certa, então, é a letra E. Eu acredito que não tenha nenhuma que seja mais fácil do que essa daqui, tá? Ah, eu posso ir testando as alternativas? Pode. Se você testar as alternativas, pode também, tá? Mas eu acho que essa aqui é a mais simples e não é difícil de entender. É só a gente fazer de trás pra frente, tá? Faz o desenho e depois vai colocando os valores de trás pra frente, certinho? Essa é a questão mais interessante, eu acho, dessa aula. Pra mim, é a questão mais interessante. Então, encerramos, então, com essa questão, né? Fechamos com chave de ouro. E na próxima aula nós vamos ver as questões da aula 21, que é de progressões aritméticas, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me perguntem.